Bem-vindos ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fell. Eu sou autor do livro Manual do Trouxa. Sou autor do curso de Beta para Alpha. Amo filosofia, neurociência, psicologia, sociobiologia, entre outras áreas do conhecimento. E hoje, cara, a gente vai bater um papo sobre sentido da vida e propósito, né? Eu vou trazer algumas recomendações de estudos aqui, né, e de livros também. Sempre tem uma galera que me pergunta, né? Ah, mas da onde que você está tirando isso? Então, a gente já começa o vídeo falando sobre isso. E eu vou falar alguns pontos importantes aí para você que está se sentindo meio perdido aí na vida, cara. Tem momentos ali que eu sei, né, que fica difícil, que você pensa, caramba, parece que todo mundo progride, que dá certo para todo mundo e para mim não, ou que o jeito que o mundo funciona te incomoda. Então, assim, todo dia que você acorda é aquele sentimento de não fazer parte de nada e de, às vezes, ter um desconforto ali que tá dentro de você e você não entende, né? O grande problema é quando a gente tá sofrendo e a gente não consegue entender de onde que tá vindo aquela dor. Então, esse vídeo vai te ajudar nesse sentido, tá? Eu vou falar dos impulsos primitivos básicos aí que condicionam a gente a sentir dor, tédio e a felicidade. Vou falar um pouquinho da romantização que a gente tem disso tudo e de como isso nos leva ao erro. Vou falar um pouquinho das diferenças de macho e fêmea dentro desse processo, porque talvez seja isso que seja causa do seu desconforto, né? E por mais que muita gente queira negar, às vezes grande parte dos nossos problemas, eles não estão vindo de dentro, eles vêm de estímulos externos, do contexto socioeconômico que você está, do grupo que você pertence ou deseja pertencer. Então a gente vai entender um pouquinho disso hoje, tá, gente? Bom, para começar, ó, a parte biológica e de psicologia evolucionista que eu vou falar aqui, 3 livros que vão te ajudar, tá? Ó, isso é de etologia, sociobiologia, psicologia evolucionista, são áreas aí que meio que se complementam nesse sentido do organismo vivo aí, Homo sapiens, e das nossas preferências, dos nossos medos, né? E da onde que vem tudo isso? Então, ó, Sociobiology, a New Synthesis, do Edward O. Wilson, isso vai te ajudar a entender sobre relação predatória, parasitária e relações mutualistas. O livro e curso do Robert Sapolsky, ó, tá aqui de graça no YouTube, cara. Você escreve Robert Sapolsky, Stanford University, ele vai explicar bonitinho sobre essa nossa necessidade de fazer cópia dos próprios genes, né? De como que organismos vivos interagem, né? O David Buzz, no livro Evolução do Desejo, vai falar bastante de conflito quando você vai selecionar um parceiro de vida, ou mesmo até para relações casuais, aí ele vai falar sobre isso. A parte de psicologia, tem alguns vídeos, né, e algumas indicações do Jorge Peterson sobre preferências de homem e mulher na carreira, então você pode pesquisar ali para você ter os dados direto das fontes, né? Ele fala bastante de arquétipos, né? E sobre arquétipo eu vou te recomendar o Jung, né? Independente de você ter uma abordagem assim mais pragmática dos nossos impulsos, entender como que nosso cérebro cria símbolos e essas representações na arte, na música, vai te ajudar também, cara. E 2 livros de filosofia. O meu livro, Manual do Trouxa, Aprendendo a Viver, que é justamente sobre isso, te ajudar a arrumar um propósito, tá? E esse livro aqui do Schopenhauer, ó, A Arte de Conhecer a Si Mesmo, ele é muito interessante porque ele vai falar justamente de algumas escolhas que a gente faz na vida aí. E quando eu falo escolhas, vocês sabem aqui, quem me acompanha, né, que eu deduzo que o self e o livre-arbítrio é uma ilusão. Sobre esse assunto de ilusão do self, do livre-arbítrio, 2 livros do Sam Harris, tá? Eu tô recomendando o livro, gente, porque tem um monte de estudo já no livro, então é mais fácil do que eu ficar te mandando trocentos links aí de estudo, né? Então, no livro Livre-Arbítrio e o livro Despertar, ambos do Sam Harris, tá bom, gente? Bom, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho sobre propósito. E se você
não tiver propósito, e se a existência não tiver propósito, você está fadado a se tornar um daqueles niilistas, né, que não vê sentido em nada e que acha que tudo é coping e que a felicidade é a distração dos tolos ou dos trouxas. É o seguinte, primeiro você precisa entender o que significa propósito. Então eu vou definir propósito aqui como o impulso intencionado, ou seja, você tem um impulso e você coloca uma interpretação em cima desse impulso. É como se fosse um símbolo, por exemplo, você deseja fazer cópia dos próprios genes, ou seja, procriar. Aí o seu propósito é criar uma família e ter filhos. Você deseja ter uma tranquilidade financeira para você sobreviver, acesso a recursos escassos. Seu propósito é abrir uma empresa ou criar alguma coisa que vai gravar o seu nome na humanidade, criar um legado, e eu vou falar disso aqui. Vamos começar com a parte dolorosa já. É o seguinte, gente. Uma das escolhas mais difíceis que homens e mulheres vão fazer na vida é a escolha de você decidir de ser excepcional em alguma coisa, e a escolha de você ter uma família, uma vida social, de você ter filhos, de você ter equilíbrio em várias áreas da sua vida. Isso é muito difícil, é uma escolha extremamente dolorosa, porque dependendo da sua idade, as consequências dessa escolha, elas vão te assombrar para o resto da vida. E é interessante o livro do Schopenhauer aqui, né, A Arte de Conhecer a Si Mesmo, que ele menciona um pouco disso. E o que acontece na prática, gente, né? E como que isso influencia homens e mulheres? Para você ser bom em alguma coisa, você vai precisar gastar a coisa mais preciosa que você tem, que é o seu tempo. E por que a gente sente uma necessidade de ser bom em alguma coisa? A primeira coisa, gente, ó, o impulso, né? Então, o primeiro passo aqui, ó, você entender da onde que vem a dor e o tédio. A sua dor e o seu tédio e, consequentemente, a sua felicidade são neurotransmissores e hormônios que vão ser produzidos aí no seu corpo para incentivar um comportamento ou inibir outro, tá? De uma maneira bem superficial aqui, né? Então, por que nosso corpo funciona dessa maneira? O impulso comum em todos os organismos vivos é fazer cópia dos próprios genes, ou seja, é uma continuidade genética. E quando eu falo em genes, pensa assim, informações aí que você vai passar para frente para que o próximo organismo vivo esteja mais apto a se adaptar a uma possível mudança do ambiente. Os nossos genes, eles respondem ao meio, aos estímulos externos. Então, não é que 100% do nosso comportamento é genético, mas boa parte dele é. E justamente não é que é tudo estímulo do meio, é justamente a combinação dos genes e dos estímulos externos, ou nature e nurture. Então, você possui aí os organismos vivos, né, planta, inseto, animais no geral, nós humanos também, né, óbvio. Nós temos um forte desconforto sempre que a gente está num momento da vida que ele está distanciando dessa coisa da gente produzir, né, cópia dos próprios genes, ou seja, de você procriar e de você consequentemente sobreviver. Você precisa estar vivo, né, para procriar. Então, dentro disso, gente, ó, lógico que existem exceções, porque a natureza ela funciona, ela tende a uma homeostase, ou seja, a um equilíbrio. Por isso que vai ter pessoas que são assexuadas, por isso que em momentos da vida tem muita gente que não vai querer ter filho. Por isso que existem relações homoafetivas, então a escassez do ambiente vai influenciar nossas preferências assim de uma maneira extremamente forte, tá? Então, essa parte eu sei que ela é um pouquinho teórica, mas você precisa entender isso para entender que o seu desconforto e o seu tédio é uma maneira que o seu corpo tem de falar: ô, mano, você tem que sair dessa situação, senão o negócio não vai dar, não. Então, entenda que a dor e o tédio, eles não são os vilões, eles não são seus inimigos, eles são aliados. Entenda também que quando você estiver sofrendo muito, esse é o ponto 2, ó. Ponto 1, você entender a origem natural. Ponto 2 é o seguinte:
quando você estiver sofrendo muito, vai ser muito mais difícil de você fazer a melhor seleção de opção aí na hora de agir. Ou seja, de você ter a melhor escolha. Por quê? A parte lógica do seu cérebro, que é o córtex ali, né? Entenda como uma metáfora, tá? O cérebro reptiliano, sistema límbico, que é onde as emoções acontecem, né? E a parte do córtex, que é onde a gente interpreta os fenômenos, cria símbolos, a parte de linguagem, de cálculo, né? Então, o seu córtex, ele é meio que a parte que vai ser responsável por linguagem interpretativa, né? Então, ele vai estar ali, ó, você está sentindo muita dor, começa a vir aquele monte de pensamento na sua cabeça e fica difícil de você sair daquela situação, porque você começa a entrar em parafuso, parece, né? E aí começa a vir um monte de coisa, ou às vezes fica um pensamento meio que obsessivo ali, porque só pode ser isso que está acontecendo. Quem tem crise de pânico, né, aquele sentimento que você vai morrer, quem tem crise de ansiedade também, assim, é como se tivesse um bicho ali, né? Eles falam de sentimento de luta e fuga, né? Então, por isso, gente, ó, agora vou um pouquinho na parte de solução. É extremamente importante que você acostume-se com situações de desconforto de maneira gradativa, né? Uma das coisas que banhos gelados diários aí me ajudaram foi isso. Eu odiava banho gelado, eu adorava a sensação de... Ainda gosto, né, de tomar um banho quente, morno. Eu começo meu dia com banho gelado e às vezes eu termino com banho quente ou morno, né? Então ambos aí são produtivos e benéficos pra gente. Mas como assim me acostumar com um desconforto? Não é ficar ali no desconforto, mas é aos pouquinhos você desenvolver essa habilidade de respirar, de calmar, de meio que condicionar o seu corpo a tentar pausar antes de tomar uma reação impulsiva. Existe um motivo de você ter esses sentimentos, é para que caso exista algo ali que vai deixar a sua vida em risco, você fugir. Só que o grande problema que dá, né, hoje é que às vezes você se sente como se tivesse um leão, um urso ali te atacando e não tem. Você está sofrendo por antecipação ou por problemas constantes em doses menores que vão acumulando. Então, isso pode ser desde algo simples, como você fazer uma entrevista de emprego, ou de agradar um parceiro, uma amizade, ou de precisar de aprovação de alguém, ou de querer ser aceito por um grupo, e aí você, novamente, começa a sentir aquele monte de desconforto, né? A dor e o tédio aí. Então é importante, gente, que você treine meditação, busque meditação de mindfulness, que vai te ajudar muito, que é você estar 100% no presente, prestando atenção, né? Eu vou colocar isso no meu curso, inclusive um módulo só sobre meditação que vai te ajudar. Você não precisa virar o jovem místico, zen, nada do tipo, mas ter um tempo aí de se condicionar. Opa, deixa eu voltar aqui para o presente. Isso vai te ajudar, gente, a entender o que está acontecendo no seu corpo e não se iludam. Esse é o ponto 3 que você vai precisar entender. Dor e tédio vão te acompanhar para o resto da sua vida. A diferença de entender e tentar hackear isso é que você consegue direcionar e que você toma melhores atitudes mediante essa situação. Mas você não nasceu para ser feliz. Ninguém nasce para ser feliz. A felicidade é um estímulo que o nosso cérebro produz como recompensa. Então, se você vê alguns neurotransmissores aí e hormônios relacionados à sensação de felicidade, você vai ver lá serotonina, dopamina da recompensa, oxitocina do vínculo, endorfinas, né, entre outros aí. Então são recompensas, é como se o seu cérebro estivesse falando, isso, mano, exatamente. Se você analisar com pente fino, essas situações de felicidade estão diretamente ligadas à sobrevivência e reprodução, ou seja, a uma potencialização das chances de fazer cópia dos seus próprios genes. Então, qual que é o propósito, o sentido da vida? O sentido, ele é uma interpretação de um fenômeno natural. Não há sentido no aspecto de ter um propósito, entendeu? Ah, mas o meu Deus, a minha religião diz outra coisa. Tudo bem, eu não vou entrar nesse assunto. Se você quiser refletir sobre religião e espiritualidade, tem uma playlist aqui do canal só sobre isso, tá? Então,
pro vídeo de hoje, gente, é que você entenda que o sentido de todo organismo vivo é basicamente lutar para que continue existindo. Então, o que todo organismo vivo tenta fazer é isso, não desaparecer, não ser extinto. E aí vem um impulso fortíssimo de continuidade genética, daí vem nosso impulso de querer ser aceito por um grupo, capítulo 2 aqui do meu livro. E daí vem a necessidade que a gente tem, às vezes, de estar com alguém, né? Tanto de maneira mais casual, ou de ter um relacionamento. Por isso que tanta gente, né, fala que o sentido da vida é você... Para ele, né, a razão do meu viver é minha esposa, os meus filhos, né? E relações homoafetivas, né? Você vai perceber que às vezes um casal de homens ou de mulheres aí, eles vão querer adotar uma criança, ou seja, ele ainda tem esse impulso. E isso é muito bem explicado pelo Robert Sapolsky, porque a gente tem a reprodução direta dos genes, que é quando, por exemplo, aquele organismo vivo quer diretamente fazer cópia dos próprios genes. E para a natureza não tem coletividade, individualidade, é os genes aí, o grau de proximidade dos genes. E aí você vai ter um impulso de altruísmo aí parental, ou seja, quanto mais próximo, parentesco, né, é uma palavra melhor que parental. Então, um impulso de eu ajudar as pessoas da minha família, porque eu estou indiretamente fazendo cópia dos meus genes também. Se eu fizer com que 8 primos meus aí se reproduzam, ou seja, eu facilito essa condição para eles, eu estou passando a minha informação adiante. Se eu fizer com que meus irmãos se reproduzam, eu estou produzindo, né, indiretamente cópia dos meus genes. Por isso que muitas pessoas, você vai perceber que o impulso maior delas... E eu tive essa sensação quando eu escrevi o meu livro, cara. Eu olhei assim, cara, tive uma crise de choro, né? Peguei o livro aqui e falei, caramba, se eu morrer agora vai ter valido a pena. E era como se eu... É clichê falar isso, mas era como se eu estivesse ali segurando um bebê, o meu filho, entendeu? Aí eu fiquei pensando nisso. Qual que é a semelhança de você criar algo, né? Que você refletiu por muito tempo ali. E de você procriar, de você fazer um filho. A semelhança disso, né, tá na informação. Quando eu morrer, esses vídeos aqui vão durar por um tempo. Tem uma parte minha que vai continuar aqui depois que eu morrer, na internet, informações. O meu livro também. Então, muitas pessoas elas vão descobrir o propósito de vida delas querendo ser excepcional em algo. Elas vão querer descobrir a cura de uma doença, vai querer descobrir a origem do universo, então a pessoa vai dedicar a vida dela para aquele propósito. Qual que é a crueldade, né, pra gente aqui, né? Porque a natureza ela é amoral, gente, mas o aspecto cruel disso, cara, é que se você quiser ser excepcional em algo, você vai ter que trabalhar 70, 80 horas na semana, você vai ter que abrir mão, às vezes, da sua família, dos seus amigos. Você vai passar final de semana estudando, você vai ter que abrir mão de algumas convenções sociais, você vai ser expulso, rejeitado, julgado porque você pensa diferente da maioria das pessoas que você está ali. E é o preço que você paga para talvez descobrir algo que ninguém sabia. Por quê? Porque se você pensar como todo mundo, não tem diferença, você está reproduzindo ali o que já está normalizado. E às vezes para você ir na contramão, o preço que você paga é caro. Muita gente morria ou morre por conta disso. E o que acontece com muitos homens é eles abrem mão de tudo, né? Ou de serem excepcionais, né? De ser um bom pai, ou de estar presente com as pessoas que ele ama, de ter uma vida social, de fazer hobbies, porque ele quer ser excepcional no aspecto profissional da vida dele. Só que aí vai chegar um momento que ele vai pensar, será que eu fiz a escolha certa? Ele vai ver as meninas, aí no caso de um cara, ele vai ver as mulheres que ele se relacionou, né, tendo filhos com outros caras. Ele vai ver os amigos deles aí, os amigos também casando, tendo filhos. Isso vai acontecer e você vai ficar pensando, caramba, será que eu fiz a melhor escolha que eu poderia ter feito? No caso das mulheres, né, de maneira geral, existem exceções, de maneira geral, homens são mais interessados em coisas e mulheres em pessoas, tá? Então, é muito comum, né, as meninas, quando elas estão aí próxima dos 30 anos, elas começarem a abrir mão um pouco da carreira delas e focar nos outros aspectos. E por quê?
porque elas percebem na concepção delas, né, de muitas mulheres, não de todas, mas de muitas, que não vale a pena ela abrir mão de todos os outros aspectos só para ser excepcional em alguma coisa. E porque tanto cara rico, bem-sucedido, às vezes é infeliz porque ele tá o tempo todo focado naquilo que ele não tem. E isso é algo que é comum, gente. Você nunca vai estar 100% em tudo. É muito comum quando você entra num relacionamento, você tem uma vida social ativa, algum outro aspecto da sua vida vai começar a te incomodar, e o incômodo é justamente o jeito que o seu corpo funciona e o seu cérebro te falando, vai, foca nisso. Então, tira da sua cabeça o sentimento de orgulho e culpa. Ah, eu sou foda demais por causa disso. Ou eu sou um lixo por causa daquilo. Não é culpa sua. Você não cria os seus sentimentos e seus pensamentos. Você apenas os manifesta. Então, acho que é o ponto 4 aqui que a gente tem que considerar desse vídeo, é que você vai precisar fazer sacrifício para você ser muito bom em qualquer coisa, e que você não necessariamente vai sempre fazer a melhor escolha, e que se você tiver essa mente interpretativa que busca analisar as coisas, às vezes você vai ter tempo de voltar atrás e mudar ali. Então a escolha que você vai fazer é a seguinte: de certa maneira, o propósito da sua existência ele já foi definido pela maneira que o universo e a natureza funcionam. Fazer cópia dos próprios genes ou possibilitar que outras pessoas façam. De novo, Robert Sapolsky explica isso num outro ponto, que é um altruísmo recíproco, ou mutualismo recíproco, que é quando a pessoa não se reproduz, mas ela dedica a vida inteira dela a fazer algo que vai potencializar a existência de outras pessoas. Então imagina a pessoa que estudou a vida inteira para descobrir uma vacina, por exemplo, ou que teve uma descoberta tecnológica que revolucionou a nossa qualidade de vida. Para o resto da existência aí das pessoas, né, elas vão colher frutos de algo que você fez, do sacrifício que você pagou. Então a reflexão que você vai ter que fazer hoje, você que é jovem, cara, você tá com muito desconforto aí, seu sistema límbico tá lhe causando muito desconforto, você vai ter que pensa a longo prazo, faz um planejamento de 10 anos. Você vai às vezes errar o curso da sua faculdade. Quem estuda cedo, né, costuma cometer esse tipo de erro, cara. E tudo bem, você vai ter outras coisas para fazer. Pega o Schopenhauer, o cara do KFC, o Bukowski. Tem vários exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas, né, depois de velhos aí, ou de ter uma certa idade. Então não pare de fazer coisas novas. Então, o que provavelmente você vai ter que decidir aí é como você lida com esse impulso. Então, tudo bem se a vida não tiver propósito. Na verdade, o propósito é só que você continue existindo de maneira direta ou indireta. E há revoluções tecnológicas aí que vão influenciar nisso, né? Eu vou falar disso numa parte 2 desse vídeo. Então, você quer que a sua existência continue de maneira indireta, você vai ter que ser bom em alguma coisa a ponto que as pessoas falem: que bom que você existe, que você melhora a minha qualidade de vida. Ou talvez de maneira direta. Para isso você vai depender de outras pessoas, nos dois cenários no caso. E não se iluda, gente, a felicidade é um intervalo entre a dor e o tédio. Então aproveite os pequenos intervalos que você tiver nessa trajetória aí. Beijo do trouxa.